Você tem vivido em silêncio, mas esse silêncio grita dentro de você. Por fora, tudo parece calmo, mas por dentro, um furacão. Você sorri, mas está cansada. Você diz que está tudo bem, mas sente que está desaparecendo um pouco mais a cada dia. Mulher de Deus, escute. Silêncio não é paz. Silêncio não é cura. Silêncio não é força. Silêncio, quando esconde a dor, é prisão. E o Senhor te trouxe até aqui hoje para te lembrar. Ele não quer ver você apenas suportando. Ele quer ver você vivendo, de verdade. Você foi se acostumando com o mínimo. Você aprendeu a não se escutar, a sufocar sentimentos, a ignorar suas próprias lágrimas. Mas Deus nunca te chamou para viver anestesiada. Você nasceu para sentir, para se mover, para florescer. Deus não quer te ver apenas resistindo. Ele quer te ver respirando fundo, retomando forças, se erguendo com dignidade. Porque há vida depois da dor. Há riso depois do choro. Há liberdade além desse silêncio. Você é filha. E filhas têm voz. Filhas têm valor. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A verdade é: você é amada. Você é vista. E você não precisa se esconder atrás de um sorriso cansado. Jesus está aqui agora, nesse exato momento, dizendo: filha, chega. Você não precisa mais fingir que está tudo bem. Eu te conheço. Eu te ouço. Eu te quero livre. Você não está sozinha. Você nunca esteve. Ele esteve com você naquele quarto escuro, naquela noite de lágrimas, naquele momento em que você pensou em desistir. E hoje ele te diz: levanta. Volta a viver. Eu estou com você. E hoje ele te diz: levanta. Volta a viver. Eu estou com você. Você não precisa entender tudo agora. Você não precisa estar forte, perfeita, decidida. Você só precisa dar um passo. Mesmo tremendo, mesmo chorando, um passo. Porque quando você se move em direção à luz, Deus se move com você. Ele é o Deus que cura enquanto você caminha, que fortalece enquanto você recomeça, que restaura enquanto você obedece. Não é sobre merecer, é sobre confiar. Não é sobre ter tudo sob controle, é sobre entregar. Não é sobre esconder sua dor, é sobre permitir que ela seja tocada pelas mãos do Pai. Você não foi criada para viver escondida dentro de você mesma. Você nasceu para ser templo do Espírito Santo. E o Espírito não habita em muros de proteção emocional, ele habita em corações rendidos. Você já se protegeu demais. Já colocou muralhas, máscaras, escudos. Mas agora, Deus está te chamando para tirar as armaduras. Você não precisa mais lutar sozinha. Você não precisa mais fingir força. Você pode ser fraca no colo dele. Pode chorar nos ombros dele. Pode recomeçar nos braços dele. A mulher que você foi, não é a mulher que você será. Porque há uma nova história escrita sobre você. E ela não começa no trauma, começa no amor. Você aprendeu a sobreviver calada. A sorrir enquanto desmoronava por dentro. A ser forte por todos, menos por você. Mas Deus não te criou para apenas existir. Ele te chamou para viver. O silêncio que você carrega pode ter sido necessário por um tempo, como um abrigo, como uma defesa. Mas agora esse silêncio está sufocando sua identidade. Porque esconder sua dor não cura sua alma. Fugir daquilo que te feriu não te liberta, só te aprisiona num ciclo invisível de autodefesa. Mas hoje o Senhor quebra esse ciclo. Ele toca nas áreas que você escondeu até de si mesma. Naquela memória que você enterrou. Naquela palavra que ainda ecoa. Naquele olhar que te diminuiu. Ele entra nesse lugar com luz. Não para te expor, mas para te curar. Não para te condenar, mas para restaurar. Você é mais do que fizeram com você. Mais do que disseram que você era. Mais do que você acredita agora. A dor te enganou. Fez você pensar que estava sozinha, mas Deus sempre esteve ali. Fez você achar que era fraca, mas você sobreviveu. E sobreviver já é prova da força que habita em você. Agora é tempo de viver com liberdade. De abrir a boca, de contar sua história, de testemunhar a graça. De sair da anestesia emocional e sentir de novo esperança, alegria, leveza. Você não foi chamada para sobreviver num campo de batalha emocional. Você foi chamada para dançar no campo da graça. E é exatamente isso que Deus está começando a fazer agora. Tem horas em que a gente para e se pergunta:
Como foi que eu cheguei até aqui? Você olha para dentro e quase não se reconhece mais. As lágrimas secaram, o coração endureceu, e você aprendeu a responder tá tudo bem mesmo quando a alma grita por socorro. Mas Deus não te criou para viver desligada de si mesma. Esse modo automático, essa frieza disfarçada de força, isso não é paz. Isso é defesa. É o seu corpo e sua mente tentando te proteger da dor. Mas essa proteção virou uma prisão. E o Senhor está dizendo: filha, chega. Você não precisa mais viver assim. A anestesia emocional que você desenvolveu te impediu de sentir dor, sim. Mas também te impediu de sentir alegria. Te impediu de sonhar. Te impediu de viver com plenitude. Hoje, o Espírito Santo entra com bálsamo. Ele não vem com cobrança. Ele vem com restauração. Ele vem com cura, com paciência, com cuidado. Como quem reconstrói uma casa com amor, tijolo por tijolo. E talvez você diga: mas eu já tentei antes. Já chorei, já orei, já pedi. E Deus responde: eu vi, eu ouvi. E nada foi em vão. Nenhuma lágrima caiu sem propósito. Nenhum gemido foi ignorado. Você não está quebrada demais. Você está nas mãos do oleiro. E ele não vai apenas remendar. Ele vai fazer novo. Ele vai devolver a você aquilo que o trauma tentou roubar. A sensibilidade, a paz, a espontaneidade, o brilho nos olhos. Você vai voltar a sorrir sem medo. Vai voltar a amar sem se anular. Vai voltar a viver, e dessa vez de verdade. Porque em Cristo, o recomeço não é um risco. É uma promessa. Você aprendeu a viver no modo sobrevivência. Sempre alerta. Sempre forte. Sempre tentando segurar tudo, até o que não era seu para carregar. E nisso, perdeu o direito de simplesmente ser. Ser fraca às vezes. Ser humana. Ser acolhida. A verdade é que, em algum ponto do caminho, você deixou de se escutar. A dor gritou mais alto. O medo falou mais firme. E você silenciou sua alma para não incomodar ninguém. Mas Deus está levantando mulheres que voltam a se ouvir. Mulheres que não têm medo de se encarar no espelho da alma. Que dizem: sim, eu estou cansada, mas não vou mais fingir que está tudo bem. Porque cura começa com verdade. E Deus age na verdade. Quando você se permite sentir, Ele se move com consolo. Quando você confessa o peso, Ele responde com alívio. Você não precisa mais fingir que é forte o tempo todo. Ser vulnerável diante de Deus não é fraqueza, é entrega. É nesse lugar de rendição que Ele toca o mais profundo da sua história. E começa a reescrevê-la. Talvez você tenha vivido tanto tempo tentando provar algo para os outros, ou para si mesma, que se esqueceu do que Deus já declarou sobre você. Você é amada. Você é escolhida. Você é cuidada. Ele não te quer por obrigação. Ele te ama por decisão. E nesse amor, você encontra abrigo. Abrigo do medo, da cobrança, do silêncio que pesa mais do que palavras. Hoje, Ele está dizendo: filha, me deixa cuidar de você. Me deixa curar o que você nem sabe nomear. E talvez você esteja tão calejada que nem saiba por onde começar. Então comece aqui, dizendo sim. Dizendo eu preciso. Dizendo Jesus, vem. Porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E onde a liberdade chega, o recomeço também vem junto. Você tem andado como quem sobrevive. Faz o que precisa ser feito. Cumpre os papéis que esperam de você. Mas lá dentro, lá no fundo, existe um silêncio que grita. Um vazio que você já tentou preencher com tantas coisas. Pessoas. Tarefas. Exigências. Religião até. Mas nada disso curou o que só Deus pode tocar. Você se tornou uma especialista em disfarçar dor. Sabe sorrir enquanto sangra. Sabe cuidar de todos enquanto ninguém cuida de você. Você se anulou por tanto tempo que começou a acreditar que era invisível até para Deus. Mas hoje Ele vem para lembrar. Você nunca foi invisível para mim. Eu vi cada lágrima que caiu no travesseiro quando ninguém mais via. Eu ouvi os sussurros da sua alma dizendo eu não aguento mais enquanto seus lábios diziam tá tudo bem. Eu estava lá, no momento em que o chão saiu dos seus pés, e você achou que não ia mais levantar. E sabe por que você ainda está aqui? Porque mesmo quebrada, cansada, desanimada, você é sustentada por um Deus que não desiste de você. Deus está despertando o que adormeceu dentro de você. Sua sensibilidade,
sua esperança, seu brilho. Você não foi feita para viver no automático. Você não foi chamada para sobreviver num deserto emocional. Deus te quer viva de verdade, plena, curada, inteira. E talvez você não saiba mais como voltar. Mas Deus não está esperando que você volte sozinha. Ele te pega pela mão, te conduz com paciência. E dia após dia, Ele vai reacendendo o que o medo tentou apagar. Você não está sozinha. Você não está perdida. Você está em processo. E o processo dói, sim. Mas também cura. E cura de verdade começa quando você para de fugir da dor e começa a levar a dor até Deus. Hoje é o dia de parar de fingir que está tudo bem. Hoje é o dia de dizer: Deus, eu preciso de ti para viver. Eu não quero só existir. E Ele ouve esse clamor. E Ele se move. E Ele começa a restaurar, do jeito dele, no tempo dele, mas sempre com amor. Você não é fraca por ter chegado ao seu limite. Você não é menos espiritual por não conseguir orar como antes. Você não é ingrata por admitir que está esgotada. Sabe por quê? Porque Deus não olha para você com cobrança. Ele olha com compaixão. Ele conhece a raiz da sua dor. Conhece as marcas que ninguém vê. Ele sabe exatamente onde foi que você começou a se calar, a se retrair, a esconder quem você realmente é. Talvez você tenha passado por humilhações. Palavras duras que ainda ecoam na sua mente. Desvalorização. Abandono. Indiferença. E tudo isso te fez acreditar que o silêncio era mais seguro. Que se esconder era mais fácil do que se mostrar. Que engolir tudo doía menos do que explicar para alguém que não te entende. Mas Deus entende. E mais, Deus sente. A dor que te anestesiou. Ele carregou na cruz. A vergonha que te paralisou. Ele levou sobre si. O vazio que te consome. Ele quer preencher com amor que cura e dignidade restaurada. Você não foi criada para viver calada num canto da vida. Você não foi chamada para ser sombra. Você não nasceu para mendigar afeto ou implorar atenção. Você é filha do Deus Altíssimo. E Ele te chama de volta para a vida. Não uma vida de aparência. Não uma vida onde você finge que está bem só para agradar os outros. Mas uma vida com verdade, liberdade e leveza. Deus está dizendo: chega de viver o que os outros esperam. Eu quero que você viva o que eu sonhei para você. E os sonhos dele são maiores do que os traumas que você viveu. São mais fortes que as palavras que tentaram te destruir. São mais poderosos que o medo que te prendeu. A cura não começa quando tudo muda ao seu redor. A cura começa dentro. Quando você decide abrir o coração e dizer: Deus, toca onde dói. Mexe onde eu escondi. Cura o que eu nem sei nomear. E Ele faz isso com amor. Sem te apressar. Sem te condenar. Hoje, o céu está se inclinando sobre você. Para sussurrar algo que você precisa ouvir. Filha, você não está sozinha. Eu nunca saí do seu lado. E não vou sair agora. Você já percebeu como, com o tempo, a gente vai se acostumando a viver no automático? Acorda, faz o que precisa, sorri quando tem que sorrir, e à noite deita com aquele buraco na alma que ninguém vê. Você se acostumou a funcionar, mesmo sem viver de verdade. A sobreviver, mesmo com a alma gritando por resgate. Mas o Espírito Santo está aqui, agora, dizendo: chega! Você não foi criada para sobreviver, mas para viver. E viver em abundância. Deus conhece o peso que você carrega, aquele que ninguém entende. O esgotamento emocional que você tenta ignorar. O cansaço de sempre ser forte, de sempre estar bem, de sempre resolver tudo. Mas você também tem limites. E não há pecado nenhum em reconhecer que precisa de colo, de cuidado, de cura. O problema é que você foi ensinada a engolir tudo. A sorrir enquanto sangra. A se calar para manter a paz. A se anular para ser aceita. Mas essa não é a vontade de Deus para sua vida. Deus não quer você destruída para que os outros estejam bem. Deus não quer você vazia tentando preencher o mundo ao seu redor. Ele quer você restaurada, inteira, liberta. E isso começa com uma decisão. Parar de aceitar como normal o que é destrutivo. Parar de dizer tá tudo bem quando não está. Parar de se esconder atrás da performance. Deus te ama demais para te deixar continuar assim. Você pode até ter se perdido no caminho. Ter deixado a mulher forte, sensível, viva, cheia de sonhos, lá atrás em alguma estação de dor. Mas Deus está te encontrando hoje, exatamente onde você está. Ele está dizendo: volta,
Filha, vem para mim. Deixa que eu restauro você, passo a passo. E sabe o mais lindo? Ele não está te esperando perfeita. Ele só está esperando você dizer sim. Sim para a cura. Sim para o recomeço. Sim para se valorizar de novo. Sim para acreditar que ainda é possível viver com alegria de verdade. Você não está terminada. Você está em construção. E o que Deus está edificando na sua vida é belo demais para ser apressado ou ignorado. Permita-se. Permita-se ser cuidada. Permita-se ser ouvida. Permita-se ser amada, não por aquilo que faz, mas por quem você é. Você é preciosa. Você é filha. Você é amada por um Deus que não desiste de você. Talvez você tenha se calado por tanto tempo que hoje nem sabe mais dizer o que sente. Você engole o choro, engole as palavras, engole a dor. E com isso, foi engolindo a si mesma. Aos poucos, você deixou de se reconhecer. A mulher alegre, espontânea, cheia de brilho nos olhos, foi ficando para trás. Mas deixa eu te dizer algo com todo o amor do mundo: isso não é vida. E não é isso que o Pai sonhou para você. Você foi criada para expressar, para viver com liberdade, para ser você, por completo. Deus não espera que você viva sufocando sentimentos para parecer forte. A verdadeira força não está em esconder a dor. A verdadeira força está em permitir-se ser curada. E hoje, Deus está mexendo nesse silêncio que te machuca. Nesse vazio disfarçado de paz. Nessa ausência de lágrimas que só revela o quanto o coração já cansou de gritar. Ele está sussurrando ao seu coração: filha, eu estou aqui. Eu vejo. Eu cuido. Eu te levanto. E talvez você pense que já não tem mais energia para recomeçar. Mas deixa eu te lembrar. A força que te sustenta não vem de você. Vem do Deus que não dorme. Do Deus que cura até o que você achou que nunca seria tocado. Do Deus que recolhe seus cacos com ternura e transforma em testemunho tudo aquilo que o inimigo tentou usar para te destruir. Você não precisa ter todas as respostas. Não precisa entender todos os porquês. Você só precisa confiar que o seu Pai está aqui. E Ele está. Ele está agora, enquanto você ouve essa mensagem. Te tocando. Te chamando para mais perto. Te dizendo que você ainda tem valor, mesmo que ninguém tenha enxergado. Que você ainda tem um chamado, mesmo que tenha sido silenciada. Que você ainda tem um futuro, mesmo que tudo pareça ter parado. Não aceite essa vida cinza. Não aceite um relacionamento que te adoece, palavras que te apagam, rotinas que te matam por dentro. Você nasceu para mais. Você nasceu para viver em liberdade, em amor, em plenitude. E o primeiro passo começa aí, dentro de você. Quando você escolhe se olhar com misericórdia. Quando você decide parar de se culpar por tudo. Quando você entende que não precisa merecer o amor de Deus, Ele simplesmente te ama. Você é a menina dos olhos dele. Você é o projeto mais lindo que Ele desenhou. E nada, absolutamente nada, pode mudar o que Ele sente por você. Sabe, tem feridas que a gente aprende a esconder tão bem, que até parece que já foram curadas. A gente sorri, serve, trabalha, cuida dos outros. Mas por dentro, há um quarto escuro que ninguém visita. Um lugar onde guardamos palavras duras, rejeições, promessas quebradas, e até mesmo orações que nunca foram respondidas. E você tem vivido assim, em silêncio. Você até acredita em Deus, mas tem dificuldade de acreditar que Ele ainda se importe com você. Acha que talvez Ele esteja ocupado demais, ou que você não é tão importante assim. Mas hoje, escute com atenção. Você é importante sim. E Deus se importa com você profundamente. Ele tem visto suas madrugadas em claro, seus suspiros solitários, seu coração sufocado entre as demandas da vida e a dor não expressa. Deus conhece seus medos, até aqueles que você nunca conseguiu dizer em voz alta. E Ele está te visitando agora. Com amor. Com consolo. Com cura. Você não foi feita para viver machucada por dentro e fingindo estar bem por fora. Você não foi criada para se acostumar com a ausência de alegria. Você não precisa viver se arrastando emocionalmente, tentando sobreviver mais um dia. Deus te chama para viver com intensidade outra vez. Para voltar a sonhar. Para olhar no espelho e enxergar uma mulher restaurada, não porque nunca sofreu, mas porque aprendeu a confiar no Deus que sara. Você pode ter sido usada, traída, rejeitada, silenciada. Mas você é escolhida. Você é guardada. Você é amada.
E essa dor que você carrega, ela não é o fim da sua história. Ela é o cenário onde Deus vai revelar sua glória. Respira fundo agora e deixa o Espírito Santo entrar nesse lugar que você trancou por tanto tempo. Dá liberdade para Ele curar, transformar, refazer. Você não está sozinha. Você não está esquecida. Você não está invisível. Ele te vê. E Ele não vai desistir de você. Você não precisa mais fingir força. Você não precisa mais carregar o mundo sozinha. Deus não te chamou para viver sobrecarregada emocionalmente, tentando dar conta de tudo enquanto dentro de você tudo parece estar desmoronando. Você pode sim ser forte. Mas a verdadeira força não vem de suportar tudo calada. A verdadeira força vem de se render aos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque tem uma promessa que não falha. E ela está em Isaías 42:29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. É para você essa palavra. É sobre você que Deus está falando agora. Você que tem vivido tentando sorrir por fora, mas chorando por dentro. Você que aprendeu a seguir a vida anestesiada, só existindo, sem mais esperar nada de ninguém. Você que foi tão ferida por quem dizia te amar, que decidiu se calar, se fechar, se esconder. Mas Deus não te criou para viver assim. Essa apatia emocional não é paz, é sobrevivência. E Jesus não morreu na cruz para você apenas sobreviver. Ele morreu para que você viva. E viva em abundância. Então hoje, ainda que você esteja sem forças, apenas diga: Senhor, eu não aguento mais fingir. Me ajuda a viver de verdade. E Ele vai te ajudar. Porque o Deus que te formou no ventre da sua mãe, o Deus que conhece os dias que ainda nem chegaram, é o mesmo que promete: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Você pode ser curada. Você pode ser liberta. Você pode ser transformada. E tudo começa com um passo: o de voltar para os braços do Pai. Senhor, meu Deus e Pai, hoje eu oro por esta mulher que está ouvindo essas palavras. Ela chegou até aqui cansada, machucada, talvez sem nem entender como se perdeu de si mesma. Mas o Senhor sabe. O Senhor a conhece. O Senhor a entende. Por isso eu te peço agora, entra nesse coração. Toca nas dores que ninguém vê. Acalma as tempestades que ela tenta esconder. E restaura. Senhor, restaura tudo aquilo que foi quebrado. Tira o peso do passado. Tira a culpa, o medo, o silêncio que sufoca. E enche essa alma da tua paz, daquela que excede todo entendimento. Renova, Espírito Santo. Dá forças novas. Faz florescer esperança onde só havia desilusão. Faz brotar vida onde tudo parecia estéril. Faz essa filha se levantar como a mulher que o Senhor criou para viver, livre, curada e cheia de propósito. Em nome de Jesus, eu profetizo cura, libertação e renovo. Ela não será mais a mesma depois de hoje. Amém. Se essa palavra tocou o seu coração, deixa o seu amém nos comentários. Compartilha esse vídeo com alguma mulher que você sabe que precisa ouvir isso. Não guarda só para você. Seja canal de bênção na vida de alguém. E se você quiser continuar recebendo palavras que fortalecem, encorajam e restauram, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica com a gente. Você não está sozinha. Você é amada. Você é escolhida. Você é filha do Rei.